Satisfação na leitura aleatória de livro físico. Come que é bom para você. O menino empurrou as verduras e os legumes para a beirada do prato. Ele não era um menino. De maneira comum. Ele era rei. Rei Dudu, calça curta primeiro. Ainda não existia o rei Dudu, calça curta segundo. Nem o rei Dudu, calça curta terceiro. Mas todos no pequeno reino de Dudu achavam que o nome dele era tão bonito e elegante que no futuro muitos outros reis se chamariam Dudu calça curta. Ele era um menino especial e as verduras e os legumes não pareciam acompanhá-lo. Eram comuns demais. Alface, couve e espinafre, além de uma coisa que escorregava como o nariz de uma bruxa quando Dudu tentava pegá-la com os movimentos do garfo. A água que escorria daquilo parecia meleca de nariz. Então, por que aquele rei que tinha uma armadura e uma coroa grande e brilhante, além de um castelo com pista de boliche, devia comer um prato cheio daquelas coisas que ele detestava? O rei Dudu não podia fazer tudo o que queria. Ser rei é difícil. Você tem de administrar um reino cheio de gente. Imagine fazer isso quando você só tem 9 anos de idade. Por isso, Dudu tinha a ajuda de uma pessoa adulta para cuidar da Dudulândia, a ministra Júlia. Uns 2 meses antes desse almoço, cheio de vegetais, a ministra Júlia decidiu que as pessoas só estavam comendo bobagens na Dudulândia. Foi assim que ela falou: as pessoas só estão comendo bobagens na Dudulândia. Então ela só permitiu que as lojas de doces ficassem abertas 2 horas por dia, em vez de 24, e mandou os camponeses plantar hortas que fossem imensas em tamanho, perto da cidade. Esse é o nome da única cidade da Dudulândia.
cidade. Depois colocou cartazes dizendo: seu corpo precisa de 50 porções de verduras e legumes por dia. Você já comeu as suas 50 porções? Para saber mais, contate a ministra Júlia. Como qualquer boa ministra da Saúde, a ministra Júlia queria que todo mundo fosse saudável. Mas ninguém dizia: que legal! Obrigado, Júlia. Naquele dia, Júlia não estava fiscalizando se Dudu comia as verduras direitinho no salão. Que era um belo lugar de banquetes no castelo. Ela tirou a tarde para um trabalho que às vezes os adultos fazem: cuidar de si própria. Nesses dias, Júlia ouvia música tranquila e fazia uma massagem nos pés, preocupada com o que Dudu iria aprontar em seguida. Mas Dudu não estava só. Sua melhor amiga, Megan, a boba da corte, estava almoçando com ele. Ela detestava verduras e legumes e ainda mais que ele. Por isso, tentava tirar aquilo do prato disfarçadamente. Megan espetou as abobrinhas nas pontas do chapéu e enfiou os brócolis entre as cordas do alaúde, mas ainda havia toneladas daquilo no prato. De repente, o rei Dudu ouviu pela janela do salão de banquetes um grito de pânico. Socorro! Socorro! Dudu empurrou o prato para longe e se levantou. Megan, alguém precisa da nossa ajuda. Vamos! Era uma boa desculpa para deixar de lado as verduras, mas Dudu não falou alto. Majestade, disse Megan, ajudar a quem precisa é uma atitude digna de um rei. Ela aplaudiu o rei por 5 minutos. 5 minutos inteiros. Depois saiu correndo para ver o que estava acontecendo. A essa altura, o homem que tinha gritado socorro estava correndo pelas ruas da cidade. Ele se chamava Baxter, mas fazia anos que não era visto por ninguém porque era um ermitão. Ele morava sozinho na terra selvagem de Krong. Numa cabana que antes havia sido ocupada por
Maribondos. Um ermitão vive solitário, mas pelo menos ninguém fica lhe mandando levar nada para ninguém, muito menos para ele lavar embaixo do braço. A barba comprida e embaraçada de Baxter cobria todo o corpo dele. Não dava para saber se ele usava roupa por baixo ou não, e ninguém tinha coragem de perguntar. O que foi, senhor meritíssimo? Vossa Excelência, cavaleiro, grão-senhor. O rei sempre queria ser polido, mas nunca sabia exatamente que palavras usar nessas situações. Um monstro está comendo tudo. Ah, não! Monstro! Dizia Baxter afobado. Fale mais devagar, pediu Dudu. Monstro. Satisfação da leitura aleatória em livro físico. Dedico esta obra primeiramente a Deus, Pai de infinita bondade, arquiteto do universo. O autor também dedica ao seu pai, Otávio Berté, in memória, por ter dedicado sua vida a seus filhos e à educação deles. O autor ainda dedica à sua mãe, Irde Araldi Berté, às suas irmãs, Luciane e Emanuele, e ao cunhado Pedro, que é conhecido por Neco. Também aos sobrinhos André Berté Busnello, in memória, Maria Clara e Emanuel, ao filhotinho Rinco, que fez minha vida melhorar muito. Fala do autor. A justiça conquistada. A verdade sobre o acidente que levou à morte do pai do autor. Essa verdade foi restabelecida, diz ele, e as inverdades sobre os fatos vieram à tona. O autor crê que agora ele descansa em paz. Ainda fala, também dedico este livro ao meu tio, Padrinho Luiz Cole, que tem sido importante na minha vida. Fala do autor. É empresário de sucesso, ele é um espelho de bons exemplos. Estamos na satisfação da leitura aleatória em livros físicos.
O autor ainda agradece aos amigos e colaboradores da Universidade Livre de Proteção à Biodiversidade, Unibio, os quais sempre estiveram presentes nas horas mais difíceis, aos amigos que ganhei na Petrobras, em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. À sua afilhada Letícia Kozowski Rocha, aos amigos do Grupo Educacional Uninter, especialmente à família Pickler, senhores Gabriel, Wilson e Edmilson, e ao professor Moacir Paranhos Filho, exemplo de incansável dedicação à instituição. À direção executiva do Grupo Educacional Uninter, por acreditar nas minhas ações, fala o autor, que justificam a gestão socioambiental nas nossas instituições de ensino superior. A coordenação da educação à distância e presencial, aos coordenadores de curso e aos professores, em especial ao professor Dr. Oswaldo Vieira do Nascimento, nosso diretor, e aos coordenadores gerais do ensino presencial e à distância, professores Ben-Hur, Etelberto Gaio e Luiz Roberto Dias de Macedo. Nestes agradecimentos, o autor dedica menção especial à nossa editora-chefe, senhora Lindsay Azambuja, por acreditar no meu trabalho e por dar-me a oportunidade para tornar públicas as minhas ideias. Agradeço em particular à senhora Sandra Regina Klippel, que me mostrou o melhor caminho a seguir nas belas páginas de meu livro, pois eu concebi o texto apenas sob o ponto de vista de quem escreve, sem o olhar do leitor, e ela, com simplicidade, humildade e coerência, ajudou-me a fazer desta uma obra inteligível para todos. Estendo esses agradecimentos aos demais participantes da equipe da editora Intersaberes. Foi com muita satisfação e alegria que recebi o honroso convite do professor Dr. Rodrigo Berta para elaborar o prefácio do seu excelente e oportuno livro sobre gestão socioambiental no Brasil. Digo excelente e oportuno porque atende com qualidade de conteúdo. Este baseado em uma perspectiva inovadora e clareza comunicativa à necessidade de informação e de formação em uma área essencial neste século, a da gestão ambiental.
Devo confessar que ao ler o texto pude estabelecer relações com outros aspectos do conhecimento, entre eles os provenientes da física, a qual nos ensina que a dinâmica, que se caracteriza pela movimentação de corpos isolados no espaço ou em conjunto. O fato é que essa movimentação de corpos quase sempre forma sistemas simples ou complexos de movimento, como é o caso tanto dos sistemas microátomos quanto dos macroplanetários. A consciência dessa dinâmica nano/micro ou macro/cósmica levou milhares de anos e de sucessivas gerações para ser construída e se estabelecer na mente humana como um valor e até mesmo como um fator de sobrevivência da espécie. E é esse valor de civilidade o ponto que destaco nesta obra. Lembro ainda que ao processo de construção desse conhecimento e, sobretudo, de fixação desse valor, cuja importância alcança o nível da sobrevivência humana, chamamos de educação. Tomando como base o mesmo ponto de vista físico, indivíduos, organizações são também sistemas dinâmicos complexos, uma vez que tanto um como o outro, e por via de consequência ambos, são construídos, estabelecidos, habitados, produzidos e movidos por seres humanos, o que traz igualmente importantes valores de civilidade e de sobrevivência. Assim, mais uma vez surgem a educação e a gestão como processos construtivos de toda essa teia de complexidade organizacional, em que a espécie humana se engendrou a partir da evolução e da construção de sua consciência socioambiental, individual e coletiva. É nesse contexto que a obra Gestão Socioambiental no Brasil, com a autoridade de quem conhece as peculiaridades do meio ambiente, como o professor Rodrigo Berter, discute problemas relacionados à gestão ambiental, tendo como foco principal a questão da responsabilidade social, aplicando conceitos universais ao tema da formação de uma consciência crítica sobre as questões de meio ambiente e de sustentabilidade no que diz respeito ao desenvolvimento de todas as suas facetas,
nos contextos social, geográfico, econômico e político, tendo como alvo principal a problemática brasileira. Outro aspecto singular de importância presente no trabalho do professor Bertet é que não se trata de uma mera discussão teórica, mas sim de um texto objetivo e denso de praticidade, característica de quem viveu e vive os problemas relacionados ao meio ambiente no contexto da responsabilidade social em nosso país. Com isso, a obra levanta o problema nas vias fundamentais e traz ferramentas importantes para o diagnóstico e para a atuação efetiva no que se refere tanto à legislação como às práticas de gestão ambiental. Aliás, o autor não esconde, em momento algum, a sua vocação inata de educador voltado para a prática da cátedra ao inserir um modelo de projeto para o desenvolvimento de tais atividades e até mesmo uma descrição objetiva de procedimentos. Também é necessário realçar os aspectos didáticos agregados à maneira como os temas são tratados e apresentados, e assim como a clareza da linguagem, o que possibilita um fácil entendimento, sem, no entanto, cair ou sequer resvalar em nada que pareça simplório. A distribuição dos capítulos e de seus temas deixa nítida uma grande intencionalidade de organizá-los de forma racional e, ao mesmo tempo, um sutil planejamento do processo epistemológico do ato de aprender. Sem sombra de dúvida, é um trabalho que visa a conscientização sobre a importância da temática ambiental e da responsabilidade individual, social e coletiva de todos nós, bem como a capacitação de indivíduos para atuar, intervindo e agindo com conhecimento técnico e científico, com competência gerencial e, sobretudo, com plena responsabilidade social. Como conclusão, podemos dizer que a comunidade acadêmica está de parabéns por esta obra, assim como todos nós que nos tornamos realmente mais enriquecidos. O professor Rodrigo Bertet nos deu mais este tesouro para que possamos assumir cada vez mais com maior comprometimento as nossas responsabilidades na gestão socioambiental deste nosso Brasil. Fala do professor Dr. Oswaldo Vieira do Nascimento. Aqui estamos na satisfação
da leitura aleatória de livro físico. Algo que se faz ser revivido para que a aquisição de conhecimentos possa ser de novo voltada à tona e que possamos saber que as obras físicas de livros continuam com sua importância vital.